Você já teve a sensação de chegar no final do dia, parecer que você não fez nada do que você tinha planejado? Ou pior, você nem lembra exatamente o que você fez, de tanto que você ocupou o seu dia com coisas que não eram prioridade para você? Pode parecer que não, mas isso é mais comum do que você imagina. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, ensinando como você pode ter um dia extremamente produtivo, beleza? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever se você quiser continuar recebendo conteúdo sobre performance, empreendedorismo e muito mais, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Quando a gente fala sobre produtividade, a maioria das pessoas elas confundem com fazer um monte de coisa e se manter ocupado o dia inteiro. Então o que normalmente elas fazem? Elas fazem uma lista com um monte de coisa, enviar e-mails, fazer um relatório, ligar para um cliente, participar de uma reunião, um monte de coisas e elas acham que vão conseguir dar conta de tudo aquilo no mesmo dia. A intenção é boa, porém a maioria das pessoas fazem isso da forma errada. Quando a gente fala sobre produtividade, a gente está falando sobre gastar sua energia e o seu tempo nas atividades-chave que vão te trazer algum resultado relevante para o seu dia. Produtividade é sobre você focar nas coisas certas. Não é sobre você fazer uma lista com um monte de coisas e tentar fazer tudo aquilo no seu dia. Isso você só vai ser uma pessoa ocupada e não produtiva. E na maioria das vezes você não vai conseguir nem concluir tudo aquilo que você colocou. Mas então, qual que é o jeito certo de se fazer? Primeiro, você precisa identificar quais são as atividades que giram ponteiro no seu dia. Como assim giram ponteiro? Quais são aquelas atividades que você fazendo elas vão te trazer um resultado relevante? Ou seja, quais são aquelas tarefas que vão te trazer um melhor resultado para o seu dia? Talvez você já tenha ouvido falar do conceito de Pareto, princípio de Pareto, que é o conceito de 80-20. Esse conceito sugere que 80% dos resultados vem de 20% das ações. É até um conceito que vem sendo muito usado dentro das corporações hoje em dia. O bacana é que esse conceito se aplica a muitas outras coisas. Por exemplo, normalmente 80% das vendas de uma empresa costumam vir de apenas 20% dos produtos que ela oferece. Então o que você precisa fazer é identificar quais são aquelas atividades no seu dia que vão te trazer um grande resultado. Obviamente que você também vai precisar de tempo depois para realizar aquelas tarefas que não são tão importantes, que não têm tanta prioridade. Porém, o ideal é que primeiro você foque naquelas que são mais importantes, que vão te trazer mais resultado se forem feitas e que também vão te trazer um impacto negativo se não forem realizadas. Se uma determinada atividade vai fazer com que você aumente as suas vendas naquele dia, aumente o seu faturamento no seu mês, essa atividade precisa ser mais importante do que checar os seus e-mails, que vai te trazer pouco ou nenhum resultado. Então por isso que você precisa focar naquelas atividades que vão te trazer mais resultado, focar naquela Big Win. Esse conceito de Big Win, inclusive, eu aprendi com o Joel J, que é quando você determina uma atividade principal a ser realizada naquele dia. Uma atividade que é mais importante do que todas as outras. Não adianta você colocar várias tarefas como prioridade, pois isso vai mais te atrapalhar do que ajudar. Então você precisa focar naquelas que realmente são importantes para o seu dia. Uma forma que também me ajuda a identificar quais são as minhas prioridades naquele dia é usando a matriz de Eisenhower. Ela ajuda a separar as atividades entre urgentes, não urgentes, importantes e não importantes. Ou seja, se você identificar que uma atividade é urgente e importante, você precisa dar foco total a ela e tratar como prioridade. Normalmente essa é uma atividade que te gera um grande impacto positivo se feita e algum efeito negativo se não for feita. Então dê prioridade a ela. Se uma outra atividade for importante, mas não urgente, o ideal é que você agende um horário para realizá-la e depois cumpra com isso, pois vai te ajudar a usar o seu tempo de forma inteligente. Se uma atividade for urgente, mas não importante, o ideal é que você delegue isso para alguém e acompanhe até que ela seja finalizada. Até porque mesmo delegando, a responsabilidade continua sendo sua. Já se uma outra atividade não for nem urgente, nem importante, você apenas tira ela da sua agenda, já que só vai consumir seu tempo e te trazer pouco ou nenhum resultado. É importante deixar claro que nem todas as atividades que vão te trazer mais resultados são as mais legais de serem feitas. Na verdade, o desconforto geralmente ele está naquelas atividades-chave, aquelas atividades que vão te trazer mais resultado. É aquele projeto que você está procrastinando para começar, você fica fazendo logo, conceito e não parte logo para ativa. É aquela ligação que você fica adiando, aquela conversa com alguém que você já deveria ter tido, mas ainda não teve. Então, normalmente essas atividades que podem te trazer um grande resultado são as que mais vão exigir coragem de você e determinação para que elas consigam ser finalizadas.
Nós temos um costume de buscar aquelas atividades que são mais confortáveis e que não exigem de nós. Principalmente aquelas atividades que nós já temos costume. Pegue um exemplo que você vai olhar um e-mail, por exemplo. Você não vai gastar energia com aquilo. O seu cérebro vai trabalhar tranquilo e você vai conseguir fazer aquilo ali sem muita pressa, sem muita pressão. Então, normalmente, a gente acaba optando por esse tipo de tarefa. Agora, por exemplo, ligar para um cliente para realizar uma venda, algo desse tipo, é algo que vai exigir mais de você e que, normalmente, se você não estiver acostumado, vai acabar fazendo com que você procrastine e evite aquela situação, evite aquela atividade. Porém, normalmente é ela que vai te trazer mais resultado, ela que vai te trazer mais faturamento. Então, não corra do desconforto. O ideal é que você encontre conforto no desconforto. Algumas pessoas vivem com um conceito muito errado de que a gente sempre tem que fazer o que a gente gosta, mas isso é totalmente falso. Dentro de um projeto ou de um propósito que você ama, sempre vão existir atividades que são chatas e que vão exigir muito de você. Porém, são essas atividades que vão fazer a engrenagem girar, que vai fazer com que o seu projeto vá para frente. Então, não fique com isso na sua cabeça de fazer apenas o que você gosta. Faça o que é necessário para alcançar o resultado que você quer. Uma última dica que me ajuda a ter um dia mais produtivo é fazer pausas de checagem durante o dia. Então vamos ao seguinte exemplo. Pense que você trabalha das 8 até as 5 da tarde. No início do seu dia você já estabeleceu quais vão ser as suas tarefas principais, já colocou ali a sua Big Win e já está pronto para começar o seu dia. Porém, o ideal é que durante o seu dia você faça algumas pausas para checar se você está conseguindo realizar todas aquelas atividades que você estabeleceu para você. Então, por exemplo, se você começou a trabalhar às 8, o ideal é que às 11 da manhã você faça uma pausa, pare e analise se você está conseguindo realizar todas aquelas tarefas que você estabeleceu. E ainda uma outra pausa antes de você finalizar o seu trabalho, no final ali do seu dia. Geralmente se você termina às 5, então coloca uma pausa às 15, para você verificar se você conseguiu fazer tudo que você tinha colocado para aquele dia. Não coloque uma pausa muito em cima da hora de você finalizar o seu trabalho, pois se você tiver que mudar alguma coisa, você ainda vai ter tempo e vai conseguir finalizar aquilo. Lembre-se, você precisa saber organizar o seu tempo e trabalhar de acordo com ele. Coloque um alarme para que você lembre de fazer essas pausas durante o dia. Isso vai te ajudar muito a manter a sua produtividade alta. Nem todos os dias vão ser extremamente produtivos. Alguns dias realmente você vai chegar no final e vai ficar com a sensação de que poderia ter feito mais. Porém, o ideal é que você tente dar o seu melhor todos os dias. Porque mesmo que você não consiga concluir todas as atividades, no final do dia você vai ter a certeza de que você deu o seu máximo, então você vai poder ficar tranquilo com aquilo. Então chega de procrastinar e bora fazer o seu dia ser cada vez mais produtivo. Me deixa aqui um comentário falando o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para que eu continue produzindo conteúdo de valor para vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.